Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React, sempre trazendo conteúdos diários aqui para vocês sobre o Flamengo. Então se você é novo aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like, se inscreva, ative o sino. Se você puder, galera, também compartilhe nossos vídeos com os seus amigos. Vamos aqui para mais um vídeo aqui sobre o Flamengo, que nessa terça-feira aí enfrentará aí o Milionários pela Copa Libertadores, a estreia do Mengão aí na Libertadores 2024. Poupa, se não poupa para Libertadores, tem altitude, como a Beta trouxe pra gente, e ele dizendo que o próximo passo é sempre importante e ele vai... A ideia é que escale todo mundo, quem tá bem vai pro jogo, nada de poupar. Agora começa o momento do quebra-cabeça de qual jogador tá bem, relatório médico, parte física, vou poupar aqui, qual é a importância desse jogo, resultado. Porque cá entre nós, assim, o Tite não vai falar, mas no Carioca parece estar resolvido. Já andou, né? Tá resolvido, né? Já andou. Se a gente for olhar o time no Brasil que pode se dar ao luxo de montar times alternativos e não perder qualidade técnica, é o Flamengo. O Flamengo tem a possibilidade do Tite De La Cruz não dá para jogar, tá com a carga muito alta ali, conversar com o departamento médico, vou tirar um De La Cruz, vou colocar um Hugo ou colocar uma formação diferente. Dá. Eu vou tirar o Cebolinha e vou colocar o Bruno. Dá. Então, assim, tem algumas opções em que ele vou tirar o Ayrton Lucas e colocar o Vinha. Pô, dá pra caramba, né? A qualidade não cai. Eu sou contra, tá? O quê? Poupar. Poupar? Eu não... Se tá todo mundo com condição física, a não ser que departamento de fisiologia... Mas não tá todo mundo com a parte física boa até não estar? Não, se tá com o departamento de fisiologia, chega lá e fala assim, não tem ninguém estourando, tá todo mundo 100% voando. Eu sou a favor de jogar. Eu não gosto dessa coisa de, não vai jogar, porque o cara pode machucar subindo no ônibus, não, porque aí é no nosso caso. Calma, né, Nath? Vamos devagar. Mas no treinamento, acho que as possibilidades de você contundir alguém, ela vai muito mais do que o jogo. O jogo, obviamente, te exige mais, o contato é maior, o time adversário normalmente vai tentar marcar mais em cima. Eu entendo tudo isso, mas a gente já viu vários casos em que as lesões acontecem e não são em jogos. Então, se tem condição, se dá para estrear bem na Libertadores, até para tirar aquele pesadelo da temporada passada, vai com o que tem de melhor. Agora é aquilo, né? Mesmo mesclando, ele tem um time tecnicamente muito bom. Mas é que aí o que me pega, Silas, não sei se você concorda, eu sou mais conservadora do que a Nath nesse sentido. Porque eu não acho que é sobre o próximo jogo que você tá poupando. O jogo da Libertadores que eu poupei. É sobre a sequência, porque, vamos supor, vai com todo mundo pra Libertadores, que é o que tudo indica o Tite vai fazer. E é óbvio que quem sabe melhor ou não é ele e a equipe dele. Mas aí no próximo jogo é uma final de Carioca. Querendo ou não tá bem resolvida, mas ele, até por respeito, não imagino poupar Vai começar o brasileiro também. Numa final. Mas aí é isso, se você não faz agora, no próximo você também não vai poder, e às vezes no próximo tá todo mundo estourado. Às vezes esse equilíbrio, em quantos jogos eu acabo estourando o meu elenco. Essa é a minha preocupação, entendeu? Eu acho que tem, assim, o que tem que ser pesado é, por exemplo, idade, média de idade. A gente tá passando um jogo agora, Palmeiras e Santos, a média de idade do Santos 31 anos. Só que o Santos tem a Série B depois para jogar. O Palmeiras tem o São Lourenço na Argentina. Então já tem uma viagem. O Flamengo tem uma final, outra final para jogar e tem um jogo na altitude, na Colômbia, que não é fácil, não é um jogo simples. Aí você vai para a Colômbia e volta com uma derrota, mesmo sendo uma fase de grupo. Coisa que para o Palmeiras do Abel Ferreira já não tem tanta importância, porque perdeu na Bolívia. Sim, o primeiro jogo na estreia com um time alternativo. Põe alguns titulares, a garotada para jogar, aproveita para conhecer melhor os meninos nos jogos grandes, né, do que eles são feitos, quem eu vou poder aproveitar. Então, assim, o São Lourenço, por exemplo, é um trabalho novo. O treinador não, o Insua já está lá faz um tempo, perde para o São Paulo na Sul-Americana. Aqui no Morumbi poderia até ter ganho o jogo, tal. Mas é um outro tipo de trabalho, um pouco mais de instabilidade, porque não tem tanta figura, né? No caso de Flamengo, por exemplo, a gente estava falando aqui, o Tite fala muito de justiça. Então a gente estava falando do De La Cruz, quando voltar o Gerson. Enquanto o De La Cruz estiver entregando o bem, o bom futebol que ele está entregando. Você acha que ele volta com o Gerson, Zé? Não volta nada. Eu também acho que não. Se ele voltar com o Gerson e ele tirar o De La Cruz do meio campo, ele perde. Além de perder o grupo, ele perde o time. Perde o De La Cruz também. Porque ele só encontrou esse time, só encontrou o equilíbrio que ele tanto buscava, né? Por conta do De La Cruz. Do equilíbrio e tal. Por conta do De La Cruz. Porque enquanto ele jogou, né, com o De La Cruz aberto pelo lado direito,
Então, com a bola, o De La Cruz fazia o facão por dentro e sem a bola ele tinha que voltar para marcar na lateral. Ele tinha um time que não tinha esse equilíbrio. Aí o Gerson se lesiona, né? Tem um problema, infelizmente, tal. Aí, por conta da lesão, ele falou assim, De La Cruz, vem cá, joga na posição que você jogou a vida inteira no River Plate, que você foi destaque do River Plate durante tantos anos. Eu estava sendo um pouco teimoso com isso, ou um pouco assim, receio, né? Com receio de tirar o Gerson da posição, porque eu poderia muito bem colocar você por dentro e o Gerson aberto pela direita, porque o Gerson começou assim no Fluminense. Mas eu não quis arrumar uma confusãozinha. Então, vem cá, De La Cruz, agora joga na tua posição. Aí o cara joga, arrebenta, monta um time, dá o equilíbrio para o time, porque ele dá muito mais dinâmica do que o Gerson. O Gerson é um craque, com a bola nos pés, o Gerson é sensacional, mas ele não tem a dinâmica que tem o De La Cruz. A intensidade até. A intensidade, a entrega, bate na área, volta, velocidade. Aí eu quero ver depois ele falar meritocracia, né, Silas? Aí ele já deu uma mancada quando falou que ia trabalhar mais no Brasil, né? E agora, se ele falar meritocracia e fizer isso aí, a gente já não vai acreditar tanto nele. O César Sampaio sempre falou muito bem dele pra mim e eu acredito também. Agora, aí você pode falar assim, mas o De La Cruz não tem gol. O Gerson também não tem muito gol. Então, agora, a parte defensiva, o pós-perda, né? Que a gente está acostumado a ouvir o tempo todo, o De La Cruz resolveu junto com o Pulgar. Os dois resolveram essa questão da parte defensiva do clube, do time. E aí, equilibrou. É por isso também que não toma gol. Sim. Tomou um gol com o time reserva, o goleiro reserva também, continuou era uma Cunha que estava no gol, né? Não era o Rossi. Então, era quando eles estavam fazendo a excursão lá fora, nos Estados Unidos, e jogando com um time alternativo, né? Justamente, mas eu acho que vai muito desse sentar todo mundo, pessoal da fisiologia, preparador físico, parte médica, treinador, jogador principalmente. E aí, como é que você se sente? Como é que você se sentiu quando a gente foi lá e tal? E aí, mas quando a Nath foi bem demais, quando você tem um elenco desse, igual a gente estava falando do Real Madrid aí. O elenco do Real Madrid tira um, fecha o olho, põe um da posição lá e se você quiser também, né? Mas aqui, ó, você. Não, quem quer entrar? Aí eu não quero hoje. Então vai você que vai resolver do mesmo jeito. É muito tranquilo. A gente tem alguns números do Flamengo também para a gente projetar exatamente essa estreia e falando em termos de sequência e números do rubro-negro. O pessoal vai colocar pra gente, olha só, comparando com o Milionários na temporada. O número do Flamengo é o dobro do número do Milionários em termos de aproveitamento. Não tem nenhuma derrota. 10 vitórias, 4 empates, 0 derrotas, 81%. Milionários aí tem mais derrota do que vitória, 6 e 7. Chegar aqui no Brasil para ter o 81% de aproveitamento do Flamengo, difícil. Você vai contar no dedo, de uma mão, quem consegue ter esses números do rubro-negro. Mas me chama a atenção, Zé, quando a gente olha o retrospecto, porque a temporada sempre começou pro Flamengo assim, essas últimas, né? Tá com um trabalho novo, vamos ver, calma que o técnico tá encontrando, vamos com paciência, foi contratado para desconstruir, tá perdendo aqui, não tá bonito, mas vamos com esperança. A sensação que dá, até pelo número do aproveitamento comparando com os outros anos, é que a coisa já tá muito mais encaixada. Sim. No início da temporada. Não é uma garantia que vai dar tudo certo no final do ano, mas já dá sinais mais positivos. É muito por conta da volta antecipada do Tite, né? Ele tinha falado que não iria voltar, mas foi um ano antes, né? Foi praticamente um ano antes da volta dele no futebol. Era o momento quando ele tinha acabado de sair da seleção, antes da seleção. Então, e eu acho que faz parte você mudar de ideia, dependendo do que acontece na sua vida, ainda mais o futebol, como ele é muito dinâmico, né? Um dia você está aqui, outro dia você é mandado embora, 3 meses depois. Então, você tem que se adaptar às situações que acontecem. Quando o Tite volta ao Flamengo, ele volta e ele fala: por que eu estou voltando? E ele foi questionado, né? Por que você falou que não voltaria, né? Depois de um ano e tal, e agora você está voltando? Ele deixa muito claro, eu volto para antecipar um trabalho. O antecipar o trabalho, o Silas está aqui, foi treinador, jogador, também sabe. O que ele quis dizer? Eu volto, vou conhecer o elenco, vou entender a cabeça de cada um, e no campeonato carioca, no campeonato regional, eu já vou montando as peças. Já entende o que ele quer de contratação, de que dá para mexer. Ele já vê, já entende. Como eu falei, né? Ele só demorou porque a teimosia dele em relação ao posicionamento do De La Cruz. Quando ele acerta esse posicionamento, praticamente ele deixa a mesma equipe, ele não mexe. Porque ele já conheceu os atletas, ele já passou para os atletas um recado. E é interessante, o Tite ele trabalha muito o psicológico dos jogadores.
Se vocês buscarem a primeira entrevista do Arrascaeta lá, acho que lá ainda nos Estados Unidos, que teve o churrasco, né? O Arrascaeta fala assim, nossa mentalidade tem que mudar, todo mundo tem que correr, um pro outro, né? Tem que buscar ajudar um ao outro dentro de campo e tal. Então, assim, era o Arrascaeta que estava dizendo isso. O homem que, a todo instante, nós falávamos assim, não, o Arrascaeta não pode correr tanto, porque ele tem que estar fresco quando pega a bola para ele poder criar. Mas aí eu pego o exemplo do jogo, o primeiro jogo contra o Fluminense. Nossa. O que o Arrascaeta correu, o que ele batalhou, o que ele brigou e tal. Então, assim, é o recado que o Tite deu no comecinho lá, a sementinha que ele plantou, e aí todo mundo vai comprando. E você, quando você vai ganhando, né, a melhor situação para você ter sorrisos dentro do vestiário são os 3 pontos. E o Flamengo está jogando, eu acho que está jogando o fino da bola, está jogando um bom futebol, uma equipe que tomou um gol apenas, jogou contra grandes times, jogou contra o Fluminense e não tomou gol. Sim. Né? O Fluminense teve jogo contra o Vasco, teve jogos difíceis. Teve jogos difíceis e ele conseguiu ter esse equilíbrio. Eu acho que o Tite, ele é muito bom treinador nesse sentido. É grande também, né, Zé? É grande para quando vier um momento menos bom, né? Como foi a oscilação ano passado, né? Então. Eu, particularmente, não sou muito chegado às entrevistas do Tite. Eu falo, não gosto porque tem muita coisa ali que a gente sabe que no dia a dia não é exatamente como ele fala. Né? Mas é o papel dele, a função dele e tal. Mas como treinador, eu acho o Tite muito bom treinador. E ele está conseguindo tirar o melhor do time. Eu não acho que ele vai tirar, ele vai poupar. Eu também sou como a Nath. Mas no F90, durante a semana, nós fizemos os cálculos. Né? São 18 jogos em 58 dias. Cara, que é uma maluquice isso. Com viagens, né? Acho que só quem faz mais viagem acho que é o Botafogo, que tem 26 mil quilômetros de viagem. É que vai piorar agora, porque começa o Campeonato Brasileiro, aí você tem depois, né, de uma parte ali começa a Copa do Brasil também, para esses times que estão na Libertadores, tem as fases, né, de grupo ali da Libertadores, enfim... Tem viagem não só do Brasil, mas também para fora. De milha vai bombar. Todo mundo tem os seus problemas, né, Mari? Os argentinos, acho que é o River que não pode ir na Venezuela, porque por problema dos governos e da aviação, ou seja, avião não pode entrar lá. Então, ele não sabe como que vão resolver essa questão. E vai ser muito mais difícil, muito mais... Você vai para outro lugar jogar. Então, assim, agora está todo mundo sentado, discutindo a logística de como vai fazer para... A gente vai discutir ainda, Campeonato Mineiro e Campeonato Gaúcho. A gente vai voltar nesse assunto de... Você vai querer mesmo discutir o Mineiro? Eu não queria falar muito, eu pedi para tirarem do roteiro, não me deixaram. Eu sugeri que podia passar por esse. Mas você sabe o diferencial do Flamengo? Chama-se elenco. O elenco do Flamengo é impressionante. Se ele quisesse montar 2 times... Sim, ele pode. O Dorival fez isso, né? De brasileiro e Copas. Ele poderia fazer isso, né? Ele tira o Cebolinha e coloca o Bruno. Mas não deu certo, né? O Dorival fez isso e foi achincalhado. Não, mas como assim você vai fazer isso? Se tem um time que pode fazer isso, é o Flamengo. Mas assim, é um time que, se bem treinado 2 times, briga lá no Brasileiro e briga em Copas. Sim. Tranquilamente, 2 equipes. Sim. Porque você monta um time com o Gerson, que pode ir para reserva. Aí tem Vinha ou Ayrton Lucas... Aí você tem... Léo Pereira, na zaga. Léo Pereira. Davi Luiz, Léo Ortiz. Bruno, Léo né? Ortiz. O Gabigol, a gente tem que ver, esperar um pouquinho a situação. O Marcos Braz até falou que está um pouco mais otimista, que acha que tudo vai se resolver. Aí você tem... É isso. Mas lá na frente, 500 mil opções. Agora Carlinhos... Não é provisória, né? O Carlinhos também já foi contratado. Então, assim, não é provisória, porque o Carlinhos sabe fazer gol. É bom jogador também. E centroavante por centroavante... Óbvio, também eu quero que as pessoas me entendam. Sim. Hoje o Carlinhos está muito longe do que o Gabigol representa para o Flamengo. Mas o Carlinhos é mais centroavante, 9. Referência. É mais Pedro do que o Gabigol. O Gabigol é mais segundo. Mais daquilo que o Tite gosta do que, né? Justamente. Deixando bem claro. A gente tem, inclusive, dadas as devidas proporções, pro Fã do Esporte entender a gente. Não, vamos ouvir tá o bravo Carlinhos. comigo, hein? Calma, entenda bem. A culpa é sua. Polêmica, abre aspas. Vamos ouvir o Carlinhos e a gente volta para falar sobre ele. Eu não estava sabendo de nada, ser muito sincero. Do nada, meu empresário chegou e falou que a gente tinha acertado, né? E eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz porque todo mundo quer jogar no Flamengo, né? Então eu não sou diferente, graças a Deus estou indo para uma grande equipe do futebol. O Tite, eu fazia bastante treinos com ele no Corinthians, né? E eu era muito novo, subia para treinar direto, ele
botava eu para treinar direto entre o elenco profissional, e isso amadureceu bastante, né? E agora eu tô podendo trabalhar com ele de novo, vai ser um prazer. A gente tem, inclusive, uma tela do Carlinhos, olha, pelo Nova Iguaçu nessa temporada. 14 jogos, 9 gols, aí a média de 0,64 gol jogo, o número de assistências, 1, e a minutagem para participação em gol. Carlinhos, então, novo reforço do rubro-negro. Mas é isso, dadas as devidas proporções, não necessariamente a gente está falando do mesmo quilate ali desses outros jogadores, mas em termos de elenco, né? São as características. O Carlinhos se aproxima muito mais do Pedro do que do Gabigol. Uhum. Ele é muito mais centroavante de área ali, pivôzão, segura, referência, do que propriamente o Gabigol. O Carlinhos não consegue fazer o trabalho que o Gabigol fez, por exemplo, quando jogou com o Dorival. De sair da área, jogar pelos lados do campo. Ele não consegue fazer isso. Ele é o cara da área mesmo, de área ali, de finalização, de pivô. De prender zagueiros. E quando você vai para um time organizado, porque o Nova Iguaçu e o Tite cita muito bem isso, tem um trabalho que tem que ser ressaltado, né? Que tem que ser elogiado, porque é um time que tem recursos em relação ao material humano para trabalhar tecnicamente abaixo, mas coletivamente é um time muito entregue. Quando você tem um time que coletivamente é encaixado, organizado e serve o atacante tem que ser bom. Uhum. E o Carlinhos já demonstrou isso. Então, pensando e chegando num Flamengo que é organizado, que tem tudo isso que a gente falou e tem um material humano ainda melhor tecnicamente, o que pode dar errado? E é um investimento muito baixo, né? Nesse sentido, para os parâmetros de Flamengo. É um investimento ali que compõe o seu elenco, você ganha mais uma opção. E aí, quando o técnico já conhece, facilita muito, né? O Tite já conhece o Carlinhos cita até na entrevista de tempos de Corinthians. Isso já é metade do caminho ali, você já tem da relação criada. E a gente não pode pensar que é um tapa-buraco por conta da punição do Gabigol, porque não é. Porque, por exemplo, você perde um Pedro. Bruno Henrique não joga de centroavante 9-9. Apesar de ser muito bom no cabeceio, ele não é o 9-9. Então você tem o Carlinhos. Você perde o Pedro por uma questão ou outra, tal, porque Libertadores, assim, tem um detalhe que a gente falou aqui, vai ser muito difícil para os outros clubes encarar esse Flamengo. Mas Libertadores tem expulsão. Libertadores tem aquele momento de lesão que você não está esperando, um jogo, uma rascaeta. A arbitragem é outra. Mais permissível. A gente viu hoje o jogo do Real Madrid e a gente viu o português que apitou Brasil-Espanha. Cara, burrice nossa não deixar que não tivesse o VAR. Porque o cara, sinceramente, tinha que falar o nome dele para ficar bem exposto mesmo, porque o que o cara fez deu vergonha. A gente vê um jogo daquele tamanho e um árbitro tão pequeno para um jogo tão grande como foi Espanha e Brasil. Mas em se tratando de Carlinhos e de Pedro, eu acho que o Flamengo não foi uma solução rápida ou porque aconteceu com o Gabigol, não. É um cara que a gente não sabe. E quando você encontra gente... Após o segundo jogo da final do Campeonato Carioca, no próximo domingo, depois ele se apresenta ao Flamengo e o Flamengo vai gastar aí, galera, um pouco mais de 3 milhões de reais para contratar Carlinhos, atacante de 27 anos. O Flamengo vai pagar ao Nova Iguaçu 600 mil euros. 600 mil euros. Meu Deus do céu. Que barulheira, para que isso? Isso corresponde a cerca de 3 milhões e 200 mil reais, pela cotação de hoje, pelo menos. E aí o próprio Marcos Braz, na Zona Mista, ele falou, a gente já estava monitorando há mais de um mês, a gente poderia usar o politicamente correto, que era esperar o campeonato passar, só que isso colocava em risco a contratação, porque tinha outros clubes em cima do jogador. Então, entre tomar a posição do politicamente correto e defender os interesses do Flamengo, preferimos defender os interesses do Flamengo, mesmo com toda essa controvérsia de contratar o jogador um dia antes da final do campeonato. Mas o jogador correu a beça, super profissional, é um jogador que pode nos ajudar no Campeonato Brasileiro, numa segunda fase com o Flamengo, passando na Libertadores também pode ajudar. Chega com 3 anos de contrato. Eu achei o tempo de contrato extenso. Não sei qual é a opinião de vocês, mas está aí. O Flamengo vai gastar 3 milhões e 200 mil reais pela cotação de hoje para contratar o Carlinhos junto ao Nova Iguaçu. E é isso, contratação. Eu só não acredito nessa história de que o Flamengo já estava monitorando, não tem nada a ver com o Gabigol. Para mim, isso, assim, acredite você se quiser. Eu não vou acreditar nisso. Porque se o Flamengo tivesse com interesse de contratar esse jogador há mais de um mês, já teria contratado. É óbvio que a situação do Gabigol fez com que a diretoria corresse
para tentar a contratação. Já falei em vídeos anteriores e vou falar agora. O Flamengo só não pode dizer isso publicamente porque senão vai ser um tiro no pé, porque eles vivem falando que estão confiando que o Gabigol não será suspenso, que o Gabigol vai conseguir provar a sua inocência, que o Gabigol vai ter efeito suspensivo. Se eles falarem que a contratação do Carlinhos envolve a situação do Gabigol, eles vão, de uma maneira indireta, confirmar que eles não estão tão confiantes assim que o Gabigol ficará livre. E mais um vídeo, mais uma informação importante envolvendo o Gabigol. Rodolfo Landim deu entrevista à rádio CBN e falou sobre a situação do Gabigol, inclusive revelou que vai fazer uma proposta de renovação de contrato ao camisa 10. Abre aspas para Rodolfo Landim. A gente vai fazer uma proposta pela renovação. O Gabigol vai ter essa oportunidade para ele decidir. Então a gente não pode falar unilateralmente se contamos com ele ou não. Certamente vamos querer contar com ele. Bom, espero eu que o Gabigol também queira continuar. Vamos ver. Mas ainda tem a situação jurídica. Gente, não é uma situação tão simples. Eu falo isso para vocês, eu estou sendo sincero daquilo que eu ouço de pessoas que entendem do assunto. Não é achismo da cabeça do Vene Casagrande. Não é achismo. Muita gente fala, a situação do Gabigol é muito complicada. O risco de ele receber uma pena ainda maior é grande. É grande. Então o Flamengo tem que sim esperar a situação fora das quatro linhas para poder resolver o futuro de Gabigol no clube. Para finalizar nosso vídeo, galera, a lista de relacionados do Flamengo para pegar um milionário. Jogadores já estão a caminho da Colômbia. Segundo a coluna do Fla, os goleiros relacionados são Matheus Cunha, relacionados para viagem. Não necessariamente ficarão no banco ou vão para o jogo. Goleiros, Matheus Cunha, Rossi e Diogo Alves. Zagueiros, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Léo Ortiz, Davi Luiz, Cleiton. Aí os laterais, Vinha, Ayrton Lucas e Varela, ou seja, 3 laterais apenas, e apenas um lateral direito. Os meias, Everton Araújo, jogador do Sub-20, Igor Jesus, que você já conhece muito bem, Vitor Hugo, Alan, Matheus Gonçalves, Pulgar, Rascaíta e De La Cruz. Atacantes, Pedro, Cebolinha, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Lohan, novamente. Já nesse segundo jogo, tranquilão. Se o Tite quiser também fazer algumas mudanças, visando aí Libertadores, pode mexer na equipe. 3 para o Flamengo, 0 para o Nova Iguaçu. Flávio Prado, muito boa tarde para você. Na sexta-feira você disse, eu acho que o Nova Iguaçu não passa do meio de campo. Teve muitas dificuldades. E o Flamengo atropelou o Nova Iguaçu 3-0, Flávio. Muito boa tarde, Pedro. Boa tarde, amigos. É muito desproporcional, né? É muito diferente. O Nova Iguaçu eliminou os outros, tal. Culpa dos outros, eles que se expliquem. Botafogo, o Vasco, o Fluminense. Não tem explicação para o Nova Iguaçu chegar na final do campeonato. Como não teve no Volta Redonda, no ano passado. Né? O Volta Redonda chegou na semifinal, então tem que se explicar. Esses times grandes é que tem que se explicar, porque o Volta Redonda esse ano não aconteceu nada, como ano que vem não tem mais Nova Iguaçu. Então não tem explicação. E o Flamengo é outro papo, né? O Flamengo seria muito favorito contra o Fluminense, contra o Vasco, contra o Botafogo, que será contra o Nova Iguaçu. Então não tem, imagina. Muito tranquilo, muito sossegado. Meteu 3-0, depois nós vamos discutir o lance do primeiro gol, que pode não ter sido pênalti, dá para discutir. Não muda nada. Se não fizesse aquele gol, faria outro. Se quisesse fazer mais, faria mais. São coisas diferentes. São patamares diferentes. É aquela história que eu falo dos estaduais, quando você mistura coisas desiguais. Então, o Nova Iguaçu seria um bom time, digamos, para uma 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, 5ª divisão para disputar o ano inteiro. Poderia até disputar, né? Brigar. Mas para a 1ª divisão, que é o nível do Flamengo, não dá. É muito desproporcional. E agora vão sair vários jogadores, né? Vai perder atletas. Vai sair. Tá todo mundo vendo não, essa campanha do Nova Iguaçu. Não tem muito o que fazer também, né? Deve estar na 4ª divisão, se for o caso, vai jogar talvez alguns jogos e depois já acaba. Então não dá nem para manter esses jogadores. Não tem. Agora, se ele tivesse calendário o ano inteiro, a conversa era outra. Sairia um ou outro jogador, Carlinhos, que acabou tendo uma nova oportunidade no Flamengo. Mas teria um time montado para jogar. Agora, qual a motivação do cara ficar lá se ele sabe que vai jogar meia dúzia de jogos e depois já não tem mais o que fazer? Então, é coisa desproporcional, coisa desigual. Quando é desigual, não tem jeito, imagina. O Flamengo vai ganhar de quanto quiser o segundo jogo, mas também não tem por que forçar muito, porque agora já começam os campeonatos para valer, né? Começa Libertadores, começa Brasileiro, e aí o papo é outro.
E a primeira rodada vale os mesmos 3 pontos da última rodada. Aí não dá para vacilar. E daqui a pouquinho nós vamos analisar. Eu acho que nós tivemos 2 lances polêmicos de arbitragem. O pênalti, como citou o Flávio, e também o gol anulado do Pedro. Até agora o VAR não me convenceu desse gol anulado do Pedro. E o pênalti eu também não sei se eu marcaria. Houve o contato? Houve. Mas eu acho que o Ayrton Lucas podia ter seguido na jogada, né? Ele cai depois, enfim. E o Pedro poderia ter cortado a unha, né? Na sexta-feira, tem um podólogo, corta a unha bonitinho. Não tinha sido anulado o gol. Mas, enfim, nada que, possa mudar ou que mudou o curso do jogo. Não, o Flamengo ganhou de 3-0, enfim, com esses lances aí, ou sem esses lances, o Flamengo teria vencido também por 3-0 ou até mais, pelo que jogou na partida de ontem no Maracanã. Daqui a pouquinho nós vamos analisar esses lances polêmicos de arbitragem, mas antes, analisando essa vitória do Mengão. Fábio Piperno, muito boa tarde para você, bem-vindo ao Canelada. Flamengo 3, Nova Iguaçu 0. O GC tá aqui, coloca uma mão na taça. Não, já colocou as 2 mãos na taça, Piperno, não tem jeito. Boa tarde. Boa tarde, Pedrinho, mas esse GC, ele tá muito comedido. A única dúvida em relação a esse Campeonato Carioca, esse final, é se o time titular do Flamengo vai ou não tomar gol. No último jogo pode acontecer. O cara chuta uma bola de longe, desvia em alguém, igual a Ponte contra o Palmeiras, tava 5-0, o sujeito bate lá uma falta, desvia em alguém, né, engana o goleiro, gol. Mas o Flamengo está inaugurando uma nova modalidade de jogo de futebol no Brasil. É o amistoso que vale título. É o que está acontecendo agora. O time estava treinando, né? O Nova Iguaçu fez um papel honroso. Eu entendo a finalidade desses times. Ele quer arrumar um calendário, quer jogar a Série D, joga. Para vários jogadores, muitos deles descartados aí por outras equipes, é uma oportunidade de emprego, então ele joga o estadual, arruma lá uma boquinha, lá o que fazer na Série D. E dependendo também do que o time fizer, ele até, nessa temporada mesmo, pode, quem sabe, conseguir um emprego no meio do ano, numa outra divisão, Série B, C. Eu vejo muito isso. Às vezes arrumou na A. Às vezes arruma na A, faz um jogo bom na Copa do Brasil, surpreende alguém. Tá. Fabrício, praticamente acertado com o Internacional, goleiro Fabrício. O zagueiro Sérgio Rafael, a caminho da Ponte Preta. Bill, outro destaque do time. É isso aí, nação. Deixe seu like e se inscreva aqui no nosso canal.